Então, o convite que me foi feito é uma honra, inclusive, aceitá-lo e muito divertido, inclusive, falar daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente valoriza. E foi o tema sobre construir uma relação positiva entre comportamento alimentar e imagem corporal. Então, nós precisamos levantar alguns pontos que eu selecionei como eixos para a gente compreender comportamento. Quando a gente fala em relação positiva entre comportamento, a gente tem que falar sobre formação basal de personalidade, tá? Então a gente começa pensando quais os nossos esquemas iniciais, ou seja, pensamentos iniciais que formularam nossas crenças sobre imagem corporal e sobre essa relação do comportamento alimentar. Então, quando a gente começa a pensar nessa formação, a gente começa pensando no eixo das crenças. O que é que elas são? Elas são um conjunto de pensamentos modulantes que, a partir do modo que nós pensamos, sentimos e agimos na vida. Então, vamos pensar aqui um exemplo muito comum nas famílias é que a criança que é mais gordinha, então ela representa uma criança mais bem cuidada, mais fofa, mais saudável, né? Quando os nutricionistas e demais especialistas em saúde chegam à conclusão que essa relação ela é extremamente cultural, é um tabu inclusive, que a alimentação ela precisa ser desde cedo absorvida como para nos nutrir, não para nos divertir, não para ditar o nosso comportamento, tá? Eu geralmente costumo pensar que comida não é palhaço, não é série, não é para nos divertir, não é comédia. Comida tem um poder fundamental, nos nutrir e nos sociabilizar. Naturalmente que ela também vai estimular a produção e a liberação de endorfinas, dopamina, serotonina, noradrenalina, que são reguladores de bem-estar. Sim, mas dependendo do modo, dos esquemas iniciais, se eles forem dissociativos lá na nossa formação, nós construímos uma relação patológica com a comida. E aí, ou também com a nossa imagem corporal. Então, se a pessoa ela é validada, porque ela é desde bebê, o bebê gordinho, o bebê que todos elogiavam, essa pessoa pode ter inclusive uma distorção da própria imagem a partir dessa crença, que foi fortalecida, que a gente vai dizer, ela foi um reforço, né, reforçada negativamente, formulando uma crença central que eu preciso estar com essa imagem. Ou o inverso, que é muito comum. Né? A criança ela vai passar um período em que ela vai ser elogiada porque ela é fofa, porque ela é gordinha, porque ela é bem cuidada, bem alimentada. Depois, na pré-adolescência para a adolescência, ela vai ser criticada por seus pares e pelos familiares, porque ela não vai se encaixar nesse padrão social de aceitabilidade, né? E aí já vai ser um conflito de identidade. Ou seja, eu era elogiada porque era fofa, era gordinha, e agora porque eu estou muito gordinha, e aí vai ter dificuldades já de incluir-se aos grupos. Aí vem uma outra fase aí que pode se formular novos esquemas de pensamento, formulando novas crenças. Ah, então agora, para ser validada, aceita, aprovada, que é muito importante na fase da adolescência, eu preciso estar magra ou magro. Depois, na fase adulta, isso se estende nas aprovações sociais, nos retornos, nos meios sociais, nas redes sociais, né? Então, nós vamos recebendo todo um reforçamento de ter que estar correspondendo às expectativas do outro. Então, como construir essa relação positiva entre esse comportamento alimentar? Bom, é importante que nós comecemos a nomear tudo que nos faz mal. Nomear, acolher e validar. E buscar tratar, né? Quando não temos repertório emocional suficiente
nós precisamos de ajuda especializada, sim, né? De profissionais de saúde, de nutricionistas, da área médica, de psicólogos, psiquiatras, por que não, né? Se nós não estamos conseguindo nos relacionar bem com nós mesmos, nós vamos ter aí um conflito interno. Eu parto sempre de um princípio que quem está bem faz bem, quem está mal faz mal. Então, quem está bem faz bem para si, vai fazer boas escolhas, vai validar o que sente, vai aceitar-se como é, vai procurar melhorar os pontos que sabe que dependem, né, para melhorar. E quem está mal vai fazer mal para si e para quem está perto e vai psicossomatizar e pode desenvolver nessa relação difícil consigo mesmo, nessa comunicação intrapessoal, pode ter uma dificuldade no meio social e até mesmo que começa pela imagem corporal. Então vamos falar aqui nessa validação, o que pode, a falta desse acolhimento, o que pode afetar na nossa autoestima. Aí vamos para outro eixo, que é a autoestima. Então vamos lá. A autoestima, ela sustenta-se em 3 pilares: autoaceitação, autorrespeito, né? Autoaceitação, que está relacionado à autoimagem, autorrespeito, autoconfiança. Quando essas bases elas não estão sólidas, então eu não vou confiar em mim, eu não vou me respeitar e provavelmente eu vou ter um conflito com minha autoimagem. Essa autoestima, ela diz muito mais da nossa relação com o mundo do que com o espelho. E um dado importante, como a gente falava, que tudo vem dessa formação basal, que a família é o primeiro grupo social, onde nós precisamos, necessitamos nos sentir validados, acolhidos e aceitos. Essa família, ela precisa de alguma forma suprir emocionalmente aquela criança. Esse suprimento emocional vem junto com estabilidade, proteção, segurança. Segundo Karen Horner, uma contemporânea de Freud, ela estudava muito tempo atrás, através de pesquisas, ela constatou que no desenvolvimento da personalidade, crianças que não tiveram essa proteção, estabilidade emocional, segurança de seus pais, e ela até destaca o papel do pai, provavelmente na fase adulta pode desenvolver tendências neuróticas ou ansiogênicas. Por quê? Porque esse suprimento, a família não precisa suprir apenas do alimento, do material, do educacional, do vestir, né, do lazer. A família precisa e tem um papel fundamental, especialmente no suprimento emocional. Estas lacunas, elas podem inclusive refletir numa autoestima fragilizada. A exemplo, como eu falava, dos 3 pilares. Autorrespeito. Quando você vai observar pessoas que se submetem a relações abusivas, eu vou colocar como exemplo mulheres. Né? O feminicídio se destaca muito no Brasil, infelizmente a violência doméstica só cresce e nós temos um histórico muito sombrio. Quando você vai fazer uma investigação psicológica, e nós que temos a oportunidade de acompanhar pacientes e pegar todo esse histórico do desenvolvimento humano, nós observamos que essa família deixou lacunas de suprimento. E muitas vezes essa menina que na adolescência se permite uma relação abusiva, ela teve a falta, porque ela tinha a necessidade, mas ela sofreu a falta de uma figura masculina que a aceitasse, a elogiasse, a validasse, fortalecesse a autoconfiança, a autoafirmação da menina. Ou seja, e aí ela vai chegar numa fase adulta, adolescente, e ela vai pensar, bom, se meu pai, que era o meu pai, né, no caso de uma família nuclear formal, como nós conhecemos aquele formato, ela pode pensar, se meu pai, que era o meu pai, não me amou, não me valorizou, não foi tão presente e afetuoso, então
é melhor com este namorado do que sem ele, porque eu posso ficar só e eu posso não encontrar ninguém que me queira. Ou seja, veja como é crítico uma autoestima quando ela não é fortalecida. Ela pode refletir na relação de trabalho, a pessoa se auto-sabotar oportunidades de trabalho, porque a princípio ela ativa aquela crença que a gente já falou, dos seus EIDs, esquemas iniciais dissociativos, de que, claro que eu não vou conseguir, naturalmente que tem alguém melhor do que eu, nem adianta tentar, tá? Então pode comprometer essa autoconfiança, pode comprometer relações abusivas, né? Autoestima distorcida, pode fortalecer inclusive a baixa dessa autoimagem. Ou seja, eu não sou tão interessante, eu tenho que estar sempre nos padrões. Por mais que eu tenha um comportamento, vamos dizer assim, com o trato da comida muito exigente, eu tenho que fazer sempre mais. E aí vai desenvolvendo tendências, como Karen Horner fala, neuróticas ou ansiosas, ansiogênicas na fase adulta, que a gente vai chamar de disfuncionalidades. E vai fortalecer outras crenças disfuncionais. E quando a gente fala no campo cognitivo, né, na terapia cognitivo-comportamental, que é a área que eu trabalho também, nós trabalhamos cognitivo como sistema de pensamentos. A partir do modo como eu me penso no mundo, eu me sinto e eu me comporto. Ou seja, se essa autoestima, autorrespeito, autoimagem e autoconfiança estão comprometidas, a minha relação com o mundo vai estar comprometida. Naturalmente, o meu comportamento alimentar vai estar comprometido. Ou eu vou comer mais para me sentir preenchida, endorfinada e me suprir, porque aquilo vai ser um repertório emocional que eu já conheço. Às vezes, crianças que já fazem isso, elas descobrem isso como um mecanismo de defesa. Elas, por falta desses suprimentos emocionais, elas se abastecem de comida e elas são reforçadas, elas são validadas, ninguém atenta para isso, isso vira um hábito alimentar. Todo hábito pode virar um comportamento viciante. Pois é, viciante sim. Do jeito que alguém se vicia em nicotina, em álcool, em outras drogas, alguém também pode ter um vício comportamental. É eu pensar, sentir e agir desde muitos anos atrás, fazendo uma relação com a comida de compensação. Eu como se estou feliz, eu como se estou triste, eu como para me premiar, eu como para me punir, eu como para preencher a falta de amigos, eu como porque estou me sentindo inadequado, eu como para me sociabilizar, eu como para me divertir. Esse modo como nós pensamos a comida vai refletir naturalmente nesses hábitos e provavelmente num vício. E aí a gente chega no mais conhecido, que é o transtorno alimentar, né? Por compulsão. E aí nós sabemos, nós conhecemos, são distúrbios psiquiátricos, como a anorexia nervosa, como a bulimia nervosa. O próprio nome já diz, está relacionado a um distúrbio emocional, químico inclusive. Veja, quando a gente fala na neurociência sobre os distúrbios que afetam a própria composição química do cérebro, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, da ansiedade, tá? Que também está muito relacionado a todo transtorno que pode gerar compulsões, ou a quase todos os transtornos que geram compulsão, muitas vezes tem comorbidade, tem um componente lá na ansiedade. Assim como alguém desenvolve uma compulsão por compras, por comida, por bebida, por sexo, vem daquela base que nós já falamos. Mas vamos aqui para a questão, pegando o exemplo da ansiedade. Como é que o sistema nervoso central processa? Vamos lá, pegando esse exemplo. Nós decodificamos
né, no nosso campo emocional do cérebro, nós decodificamos uma situação como ameaçadora, terrível ou catastrófica, ou simplesmente uma situação incerta. O que é que o cérebro pode produzir lá na amígdala central, lá no meio, no centro do sistema nervoso central? Vai produzir cortisol e adrenalina, que vai lançar lá para trás, que vai ser liberado. E são hormônios, inclusive o cortisol é chamado do hormônio do estresse, né? A adrenalina ruim vai ativar, junto com o cortisol, vai ativar o nosso metabolismo para fuga ou luta. E aí, no caso da ansiedade, a pessoa muitas vezes também pode comer por ansiedade. É muito comum em muitas faixas etárias. Nós recebemos muito isso em terapia presencial, em terapia online, as pessoas não saberem como controlar esse comportamento alimentar por ansiedade. E a ansiedade, fazendo um parênteses, ela pode ser a ansiedade adaptativa, aquela que todos nós temos, que é muito natural, é bem típica de qualquer ser humano, que é a ansiedade para nós darmos conta. O problema é quando nós queremos dar conta de tudo e não precisamos dar conta de tudo, a gente pode desenvolver uma ansiedade patológica, que a gente chama de transtornos da ansiedade. Entre eles estão as compulsões, o caso do toque e de outras compulsões que têm uma comorbidade com uma ansiedade. Mas no caso aí, quando o nosso organismo recebe essa quantidade de hormônios, né, do cortisol e da adrenalina, vai nos preparar para um sistema de luta ou fuga. Ou o nosso metabolismo vai ficar hiperativado para nós lutarmos, e como se fosse assim, escapar de alguma situação que o nosso cérebro já identificou como uma situação temível, um medo iminente, que o cérebro já decodificou, ou para fuga, como eu dizia, para esquiva, ou para luta ou fuga. Então, nosso metabolismo fica todo ativado. E aí, nesse momento, nós perdemos o que a gente chama de regulação emocional, do pensar, das emoções e do comportamento. E aí, muitas pessoas até comem e nem se dão conta do quanto, nem o que estão comendo, nem há quanto tempo começaram a comer, elas simplesmente comem. É o que nós chamamos de comedores de emoções. Pessoas que desenvolvem o hábito, como eu falava, viciante, e que geram compulsões, porque o que é o obsessivo compulsivo? Obsessivo são aqueles pensamentos que está no campo cognitivo, e esses pensamentos são intrusivos, recorrentes, automáticos e persistentes. Então, nós chamamos de obsessivos. E compulsivos, ou seja, se uma pessoa desenvolve, né, um quadro de ansiedade, que ela desenvolve que eu só estou bem quando eu como. Eu tenho que comer doce, que aí eu controlo minha ansiedade. E se a pessoa quer fugir da ansiedade, o que a gente chama de neutralizar a ansiedade, o que essa pessoa gera como comportamento compulsivo? Eu como, agora não estou mais ansiosa. Mas daí a pouco o cérebro identifica outra situação iminente de perigo, de risco, de mudança, e decodifica esse estresse, eu tenho que comer novamente. E aí isso gera as compulsões. Eu tenho que estar comendo para neutralizar. Ou seja, muito desse comportamento alimentar, né? A gente citou aqui, ele tem também como eixo a ansiedade associada à autoestima baixa. Porque a autoestima comprometida, a pessoa vai ter uma dificuldade de relacionamento no meio social, né? A autoestima, ela é uma relação mais com o mundo do que com o espelho. E aí, na medida que todos nós, naquelas necessidades básicas e primárias e primitivas do ser humano que a gente carrega desde pequenos, nós temos uma necessidade de nos sentir, no fundo, nós temos necessidade de nos sentir prioridade para alguém, supridos, priorizados, amados. Na falta disso, eu vou encontrar o quê? Recursos compensatórios que eu
cognitivamente eu acredito que vai me fazer bem, né? E por isso nós chamamos de mecanismos de defesa. Freud, já lá na psicanálise, já colocava a negação, a fuga, o deslocamento, a distração, entre outros mecanismos de defesa. Quando a gente pensa no deslocamento e na distração, a gente pensa que muitos dos nossos mecanismos inconscientes, segundo Freud, também pode ser a distração através da comida, né? Eu acompanhei por muitos anos e ainda acompanho e faço avaliação pacientes bariátricos em casos necessários, que a ciência aponta como um recurso último, né? A obesidade severa. E eu já pude acompanhar vários pacientes e a gente começa a trabalhar exatamente isso, de onde esse comportamento se formou. E algo que a gente vai trabalhando é isso: comida não é comédia, comida não é palhaço. Comida tem que ter uma função importante, social e nutricional. Fora disso, ela pode ser um desses mecanismos de defesa. Ela pode ser, inclusive, uma distração. Eu distraio aquilo que eu estou sentindo. Pode ser uma fuga, eu fujo de um sofrimento, de um enfrentamento. Pode ser um deslocamento, né? Eu sei o que eu preciso fazer, mas aí eu como, eu me preencho de comida para não resolver meus problemas reais. Ou seja, tudo está muito relacionado a essa autoestima e a falta dos suprimentos basais emocionais do ser humano. Nós somos essa construção. Por isso é tão importante, nós alertamos tanto as famílias a terem maturidade emocional para o desenvolvimento de um ser humano. Criança é simplesmente um ser humano em desenvolvimento e muita gente esquece disso. E vamos aí para outra questão, essa questão do comportamento alimentar e autoimagem, mas vamos aqui para uma questão que trabalha-se muito na linha cognitiva. São os padrões ou perfis de comportamento, que está relacionado a padrões, a perfis de personalidade também. Comportamento e personalidade, né? Eles coadunam. E aí vamos tentar entender por essa perspectiva da terapia cognitivo-comportamental. Nós temos o comportamento agressivo, aquele que todos nós conhecemos, pessoas que têm esse padrão de não levarem desaforo para casa, aquelas pessoas que são realmente hostis, todos nós conhecemos, elas são agressivas no tom de voz, as palavras que usam, como usam, até pela a própria expressão corporal. Temos também o passivo, comportamento passivo. Aquela pessoa que tem dificuldade de dizer não, ele engole emoções, ele tem uma necessidade intensa de corresponder às expectativas do outro. O comportamento passivo, ele tem dificuldade de se colocar, de fazer seus posicionamentos, emitir opiniões. Ele se autoavalia muito, né? E ele é muito autocrítico. Muitas vezes insatisfeito porque ele estabelece para ele padrões elevados de comportamento. E o passivo, ele muitas vezes introverte o que ele sente. E ele pode desenvolver, inclusive, o que eu chamo de síndrome da pessoa boazinha. E muitos gostam e tiram proveito desse comportamento passivo. E eu sempre digo que essa síndrome da boazinha tem 3 sintomas clássicos: dificuldade de dizer não, evitação de conflito para não desagradar o outro e necessidade intensa de ajudar, de colaborar, de estar disponível. Quem tem síndrome de pessoa boazinha se coloca inclusive na prateleira da disponibilidade para o outro. E o outro geralmente aciona, né? Quem não quer ter o bonzinho à mão, por perto, na prateleira da disponibilidade. Então, o comportamento agressivo, ele extroverte o que ele sente. O comportamento passivo, ele pode desenvolver essa síndrome da pessoa boazinha, porque ele introverte. Temos também o comportamento passivo-agressivo, tá? Muitas vezes ele disfarça o que ele sente
né? Ele tem dificuldade, o passivo-agressivo, ele acumula, vai para debaixo do seu tapete. Ele é passivo até um certo ponto, mas ele pode, de repente, ele ter um comportamento agressivo com o outro ou autoagressivo. Ele se autoagredir. Então, pessoas que têm essa dificuldade comportamental, né, o passivo-agressivo especialmente, ele pode inclusive ter um comportamento alimentar disfuncional. Como assim, Josi? Vamos lá. Eu não estou bem, eu não estou satisfeito, porque isso também gera insatisfação, né? O passivo-agressivo, ele pode ter um padrão de comportamento de se autoagredir. Então eu vou comer muito porque eu estou com raiva. Eu não trato que aí o quarto padrão que a gente considera um modelo mais adequado seria o comportamento assertivo. Aquela pessoa que comunica com clareza tudo aquilo que sente. Nomeia, acolhe, valida que realmente pode sim sentir tudo aquilo, sim. Nomeia da melhor maneira possível, usa até técnicas como CNV, que é muito, muito, muito interessante para a nossa assertividade. Então, o comportamento assertivo seria o quarto padrão que a gente considera ideal. Não vai fazer esses acúmulos. Enquanto que o passivo-agressivo, ele soma, mas depois ele explode. E quando ele não extroverte, ele não é agressivo com o outro, que pode ser, ele é agressivo consigo mesmo. Aí ele pode desenvolver alguns comportamentos disruptivos, inclusive no trato com a comida. Então, o agressivo ele pode se autoagredir com bebida em excesso, com droga ou com comida. Como, me puno depois, né? E aí pode ter todo aquele quadro que a gente chama dos transtornos alimentares, estimula o vômito, depois se pune, toma laxantes, ou então fica sem comer como uma punição, então se autoagride, tá? Então nós precisamos estar bem atentos a todos esses gatilhos. Quais são os gatilhos que estão me levando a algum tipo de comportamento passivo-agressivo, agressivo, né? Ou o próprio passivo clássico que não me deixa ser assertivo com as minhas emoções. Quando a gente não se relaciona bem com a gente, dificilmente a gente se relaciona bem com o outro. Parte daquele princípio que eu uso como frases que guiam a minha própria vida, né? Quem está bem faz bem, quem está mal faz mal, e quem convive bem, vive bem. Mas também quem convive mal, vive mal. Vai pagar um preço, uma hora essa conta chega, né? E pode ser no corpo, pode ser nas relações, pode ser prejuízo profissional. E aí a ansiedade, ela está muito relacionada e faz comorbidade com muitos desses quadros que afetam o comportamento alimentar. Segundo a revista Exame, publicou que a OMS tem um dado que o Brasil tem 18,6 milhões de pessoas em tratamento ou já trataram ansiedade. Bom, vejam e pensem pós, né, ou durante essa fase da pandemia pelo Covid, né? Nós sabemos, só um parêntese aqui, mas nós sabemos que todas as pessoas que já tinham predisposição à depressão, algum tipo de compulsão, transtornos de humor, quadros de transtornos ansiosos, estresse e outras psicopatologias, elas foram todas ativadas nesse período que a nossa psique teve que ser muito resiliente, como se nós fôssemos um cabo de aço, né? Nesses meses, quase um ano, nós estamos puxando, nós estamos esticando esse cabo de aço, mas até um cabo de aço pode romper, precisa de manutenção. Do nosso psiquismo, nós temos repertório sim, somos resilientes sim, mas nós estamos fazendo muitos reajustes e ajustes e muito prolongado tudo isso. Nenhuma geração viveu algo parecido com o que nós estamos atravessando e que demandou tanto de nós. E o nosso corpo, inclusive, sofreu com isso, né? Os especialistas em nutrição, em outras áreas que lidam com o trato alimentar, percebeu quantas pessoas aumentaram muito peso, comeram desreguladamente. Por quê?
Talvez porque houve uma falta de regulação emocional, né? Muito provavelmente, em muitos casos, isso aconteceu em todas as faixas etárias. Desregulou rotina, então naturalmente reflete na alimentação. As famílias tiveram com o nível de estresse mais ativado. Estresse engorda, vocês sabem que estresse engorda sim, inclusive é catalogado hoje como uma doença inflamatória para o nosso metabolismo, especialmente esse período agora que nós tivemos, existe o eustresse bom, né, que é aquele que a gente quer dar conta de nossas demandas, mas tem o distresse, que é o estresse patológico, adoecedor, que desregula taxas hormonais, provoca um aumento de cortisol, né? Nós sabemos que o estresse ele está relacionado a esse metabolismo ativado, hiperativado, e naturalmente vai metabolizar a alimentação de uma forma desregulada e vai comprometer naturalmente. Então, imagina, né? Esse número 18,6, segundo a OMS, imagina agora, durante a pandemia prolongada e pós-pandemia, que é uma segunda onda que os especialistas em saúde mental falam que nós podemos ter. Pós-pandemia vai ser do adoecimento da nossa saúde mental, por nós estarmos conseguindo dar conta de tantas demandas, né? E tudo isso, naturalmente, de uma certa forma, tem afetado sono, humor, apetite, libido, naturalmente. E aí nós vamos falar aqui sobre esses adoecimentos na nossa saúde mental. Nós vamos falar aqui que nós temos necessidades superiores que não necessitam de estarmos em condições inferiores, ou seja, condicionados, tá? Então nós não defendemos que nós somos um ser condicionados, não. Segundo Viktor Frankl, o criador da logoterapia, que quer dizer a terapia do sentido da vida a partir de um sentido, apesar de nós sofrermos tudo isso que nós já falamos até agora no nosso psiquismo, mas Frankl dizia no seu livro Um Sentido para a Vida que a mente ela não é um mero mecanismo. A pessoa humana ela tem dentro de si ambas as potencialidades. Qual será concretizada depende de decisões, não de condições. Ou seja, essas condições que nós estamos vivendo hoje, esse estresse num período pandêmico, também não tira de nós a autorresponsabilidade, não tira de nós as potencialidades de nós fazermos escolhas, inclusive do que comer, a hora de comer, a quantidade de comer, tá? E estilo de vida, né? Porque não adianta a gente falar só em boa alimentação, em bom comportamento alimentar, se a gente não tiver também comportamentos de autocuidado. Regulação boa do sono, né? É reparador. Também relações saudáveis no nosso ambiente social é autocuidado. Vida espiritual é comprovado que também fortalece, inclusive, nossa imunidade. Autocuidado e autoestima está muito ligado também a cuidarmos da nossa imagem. Por que não? Nenhum problema com isso. O grande problema sempre são os excessos. Autocuidado está ligado a uma alimentação saudável. Eu gosto muito de uma dica simples, que serve também para mim. Escolher o que descasco e menos o que desembrulho. Nós sabemos que tem alimentos que estão diretamente ligados até à regulação do nosso humor, como a banana, por exemplo, né? Como o abacate e outros alimentos, né? Uma série de alimentos que estão muito ligados, o cacau, né? Estão muito ligados a esse estilo de vida, ao autocuidado e não esquecendo de jeito nenhum a prática da atividade física regular, que vai também ser um auxiliar, um antidepressivo natural, um produtor de endorfina, que é o regulador que vai, né, não só regular o nosso peso na balança, mas o nosso peso de qualidade de vida, de gosto, de prazer pela vida. Eu pessoalmente sou fã, né? Quem tiver aí interesse,
segue aí no Instagram e vocês vão ver que eu descobri, queria ter descoberto antes, mas eu descobri assim uma grande paixão pela corrida de rua e por atividade física mesmo. E isso como uma prática, apenas como um hobby. Mas aí eu já gostei tanto que até uma corrida pequena aí, quando eu vi, eu consegui ficar no terceiro lugar, trazer um troféu para casa. Nossa, eu só acredito, gente, porque tá aí, tá? Ele está materializado, então vocês podem comprovar. Mas, por quê? Porque eu sempre fiz por prazer, por alegria. E quando chamaram lá o nome para receber, meu nome Josi Plessis, não é muito comum, obviamente, é uma junção do nome de pai e de mãe, essas homenagens que a gente recebe, né? O Brasil tem muito disso. E quando eu escutei o nome, eu até postei uma foto que eu estava tomando uma água de coco. E quando eu vi, eu nem acreditei. Eu dei um sorriso assim, de descrédito. Como assim? Eu corro só por prazer. Mas eu corro por prazer. Eu descobri, eu tive assim, eu fui muito sortuda. Eu tive a grande vantagem de encontrar um excelente grupo de corrida, de ter disposição há 2 anos de acordar e começar a correr 5h30 no grupo de corrida e intercalar com musculação. Ou seja, não adianta a gente pensar em emagrecimento exclusivamente só um recurso de dietas. Né? A gente quer muitas vezes que o outro me emagreça. Olha a crença. Eu vou procurar tal profissional porque ele é muito bom em emagrecimento. Ele vai me emagrecer. Então eu transfiro toda a responsabilidade. Isso é autossabotagem. Tá? Então, segundo Viktor Frankl, nós temos as potencialidades. Nós somos mais movidos por escolhas, decisões e não por condições. Não somos um ser condicionado, tá, gente? Então, essa intencionalidade é que vai fazer com que nós tenhamos um comportamento, uma atitude intencionalmente livre e ao mesmo tempo saudável para escolher o modo, o rumo que nós vivemos, segundo Viktor Frankl, o que dá sentido à nossa vida. E ele até parafraseia Nietzsche dizendo que quem tem para que viver pode suportar quase qualquer como. Ou seja, um paciente que ele tem um diabetes, ele tem uma obesidade mórbida, ele tem um problema cardíaco, é colocado para ele uma necessidade de fazer uma dieta e ele não faz, é uma falta de autorresponsabilidade. Quando esse paciente, a gente trabalha com ele, o para que viver, qual o sentido da sua vida? Vale mais do que essa comida que lhe dá prazer? E você ser mais saudável, brincar com o filho, sentar no chão, poder correr, né? Poder ir para um parque, poder colocar um filho no colo, no braço, isso também não poderia dar sentido à sua vida, não poderia lhe preencher de endorfina? É só a comida que pode fazer isso? De onde veio essa crença? Que valor, que poder você atribui tão intenso à comida e a qualquer tipo de comida? Então a gente vai trabalhar também esse sentido da vida, esse para quê. E nós temos resiliência sim, nós temos essa capacidade de nos adaptarmos, né? De adaptarmos a uma rotina. Abrindo um parêntese, quando eu decidi perder peso por questão do hipotiroidismo, e eu vou me colocar aqui não como referência, mas como experiência. Eu entrei no grupo de corrida e eu vi muito exemplo da minha instrutora, que perdeu, que tinha mais de 100 quilos, né? Tinha em torno de 120 quilos e hoje tem em torno de 60, não chega a 60 quilos, mas de muita musculatura, mas ela mudou todo o estilo de vida, enfim. Nós até discutimos isso em uma live que vocês podem encontrar lá, para que a gente não entre nesse ponto. Mas então, com a ajuda dela, com os recursos psíquicos que eu tinha, com essa minha intencionalidade de melhorar minha saúde física, emocional, eu decidi, por um período de tempo, fazer uma dieta mais restrita. E eu consegui, porque eu virei a chave cognitivamente falando. Eu escolhi. E aí eu abri mão de muita coisa que eu sabia que me fazia mal. Eu já sabia, nós já sabemos o que comer, que não devemos comer. Nós sabemos, nós temos cultura hoje para isso.
E aí eu decidi atividade física e uma dieta bem restrita, bem balanceada. No início, mais restrita, abri mão de muita coisa, não senti falta, substituí por alimentos mais saudáveis, mais prazerosos também, porque eu via o resultado. E eu perdi 9,8 kg, tá? Ao longo desse 1 ano de mudança de estilo de vida. E, né, depois eu acabei perdendo tanto que aí sim eu tive que procurar um outro profissional para ver uma dieta para ganho de peso e musculatura. Olha que privilégio. Aí foi maravilhoso, muito bom inclusive, né? Mas hoje eu tento e me esforço, mesmo nesse período de pandemia, eu mantive a corrida, eu comprei pesos e fiz em casa e habituei a fazer em casa musculação e mantive, né? Então, ou seja, nós temos capacidade de nos adaptar, nós temos resiliência, tá? E nós temos a capacidade, inclusive, de ver o lado bom do lado ruim. Toda essa situação agora adversa, também muita gente fez atividade em casa, fez consulta remoto com profissionais para ter uma instrução alimentar, para perda de peso, para, né, para acompanhar suas patologias, tinham que ter acompanhamento com profissional, com nutricionista e outros especialistas, e fizeram isso. É intencionalidade, é uma competência socioemocional que nós temos, que ativa nosso modo de pensar, de sentir, de agir na vida. Tá? Então, Josi, mas o meu passado, você falou hoje, lá na infância eu sofri abuso, ou eu tive depressão, eu venho de uma família hostil, pais separados, então eu herdei, né, toda essa bagagem afetiva negativa, ou então esses hábitos. Intencionalidade é tudo nesse momento. Você que está aqui, que está participando conosco, você escolhe mudar. Mude hoje. Se nós não podemos mudar o passado, a gente muda o presente e o futuro, né? Nós somos, segundo Viktor Frankl, ele dizia, nós somos, se não conseguimos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Se não somos capazes de mudar uma situação, inclusive, colocando aqui o nosso passado, somos desafiados a mudar a nós mesmos. E eu quero desafiar você a liderar você mesmo, a ser flexível também com você. A gente não está falando aqui de rigidez, a gente não está falando aqui em você ser caxias demais, punitivo com você mesmo, não. A gente está falando em você ter um autocuidado. Tem uma música que todo mundo aqui conhece. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida, né? Então, se a gente gosta da gente cuida da gente. A gente cuida sabendo que nós somos um ser. O ser humano, ele é composto dessa essência. Ele é corpo, alma e espírito. Ele é corpo, mente e espírito. Ele tem necessidades muito superiores. E como foi interessante, gente, nesse período, né, nesse processo todo que todos nós estamos atravessando, como nós tivemos um movimento de ressignificações. O que é ressignificar? Ressignificar é olhar para a mesma situação de uma outra forma. Então nós podemos ressignificar o nosso trato com a comida, com nós mesmos e com o outro, tá? Nós podemos ressignificar, inclusive isso tem a ver com resiliência, isso tem a ver com vontade de sentido, com o sentido da vida e com liberdade de sentido, que são as premissas da logoterapia de Viktor Frankl. E é interessante aqui, uma coisa que a gente sabe que acontece, nós somos um ser que somos suscetíveis, nós sofremos impactos. E tudo que está no nosso entorno tem de alguma forma nos impactado, né? Afetado nossos pensamentos, sentimentos mais autodestrutivos, que está no campo da autossabotagem. Às vezes a gente sabe como cuidar de nós, a gente sabe o que nos faz bem, mas a gente faz o inverso. E a autossabotagem, ela entra naquele ciclo, né? Eu penso que eu não posso, eu não consigo e eu desisto. E a autossabotagem é outro viés que a gente está abrindo agora. A autossabotagem, ela está relacionada a pensamentos autodestrutivos. Pois é, disfuncionais. Pensamentos que
nós nos vemos de uma forma pejorativa, como se nós não fôssemos capazes. Muitas vezes nós nos vemos com um olhar de vitimização, né? Então nós desenvolvemos a síndrome do coitadismo. Claro que eu não vou conseguir. Tal pessoa consegue, perdeu tanto peso, eu já tentei tantas vezes. E aí nós ficamos amarrados, presos a esquemas do passado que fracassaram. E aí a gente faz um pensamento, que é autossabotagem, generalizador. Eu não vou conseguir, eu já tentei de tudo. São frases que geralmente você escuta em pessoas que querem emagrecer. Eu não consigo, é da minha família, isso é herança genética, minha família é toda assim, já tentei de tudo. Né? Será mesmo? Será mesmo que você já tentou de tudo? Então nós adiamos muitas vezes, procrastinamos e nós vamos querendo que alguém faça por nós aquilo que nós somos potencialmente capazes de fazer. E aí a gente procura um profissional e faz, me emagreça. E aí eu queria que a gente começasse a pensar, né? Como podemos melhorar, o que podemos evitar, inclusive, se queremos esse estilo de vida mais saudável. Evitar excessos, tá? Excessos, inclusive, de álcool, drogas, tudo que tira a nossa intencionalidade, que tira a nossa racionalização. Então, muitas pessoas, inclusive, desenvolvem e isso interage muito mal com o humor. Então, há pessoas que usam alguma substância, no momento ela dá um pico de endorfina, ela deixa a pessoa até num processo excitatório e depois inibitório do sistema nervoso central, depressivo, e aí a pessoa vai comer, junto com a bebida ela vai comer, para ela se sentir saciada, preenchida e bem novamente. Então é um ciclo, quando você junta a compulsão da bebida alcoólica com a alimentação, fica mais difícil ainda você desenvolver, inclusive, ocitocina, que é um hormônio também muito importante. A ocitocina tem a ver com nossos relacionamentos, tem a ver até com gratidão, a própria gratidão, por nós podermos fazer escolhas, tomar decisões, ser autorresponsável, ser um ser consciente. A gratidão por tudo que nós temos, a gente não focar no que nos falta, mas no que nós temos. A gratidão, ela estimula, é um sentimento positivo que estimula a ocitocina. E os sabotadores na nossa vida é exatamente o quê? Diante de uma dieta de emagrecimento, a autossabotagem entra nesse ciclo de errar, de não conseguir, de crítica e rejeição. Então, aquela questão, né? Os medos sabotadores de errar, de não dar certo, de ser criticado porque tentou e falhou, e aí, consequentemente, de rejeição. Então, a autossabotagem, ela só é vencida com enfrentamento. Nós precisamos enfrentar, né? É aquilo que nós temos. Aquilo, eu geralmente penso que nós temos que trabalhar muito em cima disso. Melhor feito que perfeito. Então, muitas pessoas ficam tão nessa sabotagem de querer ser sempre perfeito, de conseguir a dieta perfeita, o emagrecimento perfeito, o corpo perfeito, que elas não adotam esse lema, que eu acho interessante, eu acho bacana. Melhor feito que perfeito. Né? Então eu vou cuidar de mim a cada dia. Se eu não perco aquela meta que eu coloquei para mim, talvez pelo meu metabolismo, alguma coisa não cooperou, mas eu vou persistir, eu vou aliar uma estratégia a outra, eu vou mudar eu não vou me sabotar, eu vou mudar meu estilo de vida, né? E vou enfrentar meus medos. Ou seja, juntar nossa energia psíquica para atrair aquilo que eu quero. Né? No sentido de atitudes, de comportamento. Então, isso move o nosso sistema nervoso central. E o que nós precisamos, de uma certa forma, evitar. Quais os excessos? Excesso de trabalho, de rotina desregulada, de distrações que faz a gente comer porque está vendo TV, porque está vendo uma série, essa compulsão de ter que mastigar alguma coisa. Se a gente for para o viés lá de Freud, isso pode ter alguma questão lá no seu desenvolvimento oral e que, segundo ele dava como exemplo, algumas pessoas comem muito porque faltou esse suprimento lá no seu inconsciente. Só fazendo uma menção ao velho e bom Freud, às vezes tem que ir lá atrás mesmo e ver, né, por que comida me distrai tanto.
evitar o excesso de autoexigências, né? Nós não precisamos dar conta de tudo. E vamos voltar a lembrar daquela frase, melhor feito que perfeito, né? Não criar tanta dependência afetiva do outro, né? Inclusive até pessoas que quando estão com amigos que comem muito, aí comem muito também, que é uma forma assim de sentir aceito, o sentimento de pertença ao grupo. Então eu tenho que comer igual, eu tenho que beber tanto quanto. Não, evita esse excesso. Também dizer sim a todos, dizer sim para tudo. Dizer não é terapêutico. Lembra lá do comportamento passivo ou passivo-agressivo, que pode desenvolver a síndrome do bonzinho? Então, dizer não é terapêutico. E aí a gente vai desenvolver uma empatia por nós mesmos, tá? Nos colocar no lugar das nossas debilidades e procurar ter uma aceitação, sair da fuga. Uma pergunta que eu quero deixar para finalizar. Na vida, vocês acham que a gente deve viver de plano de ação ou plano de fuga? Plano de ação ou plano de fuga? O plano de ação, ele aciona nosso sentido de vida, autorresponsabilidade, ele nos convida à resiliência, né? O plano de ação, ele tem a ver com projetos, é estruturante, é extremamente saudável para a nossa psique, ter um para que viver, como o Frankl fala, né? Nós temos um projeto de vida e não a gente viver nessa passividade, a gente viver no outro extremo da aceitação, que é uma briga constante com nós mesmos, de não gostar de nós, de não fazer nada para cuidar de nós e de querer que o outro faça por nós aquilo que nós somos responsáveis. Então, quero agradecer, quero deixar aqui essas dicas, que a gente possa viver de plano de ação e não de plano de fuga. Aceitar mudanças, elas são saudáveis. Dificuldades fazem parte da vida, sim. Você pode até tentar e não dar certo. Tenta de novo. E a gente precisa, sabe, acordar e lembrar dos motivos pelos quais estamos lutando. Precisamos acordar lembrando dos motivos pelos quais estamos lutando. Se eu estou lutando por mais saúde, por ser mais saudável, por ter mais disposição para as pessoas que eu amo, por ter uma sobrevida. Eu gosto de lembrar de uma frase que eu escutava de uma geriatra. E ela dizia que a vida ela é um acúmulo, né? Que vai daquilo que a gente faz hoje, a gente vai de alguma forma colher amanhã. Isso em vários aspectos, né? A lei do retorno. E ela deu um exemplo que eu achei interessante. Lá na frente, na nossa velhice, nós queremos ser uma mala de rodinha ou uma mala sem alça? Até cuidar da nossa saúde física e emocional tem a ver com essa pergunta. Eu quero ser uma mala sem alça ou uma mala de rodinha, que todo mundo acha leve, acha interessante, gosta de levar, né, consigo, é prática, ou aquela mala sem alça. Até mesmo porque nós temos que pensar que o nosso corpo envelhece e nós somos também responsáveis por cuidar dele. Então, um grande abraço para vocês, de Josi Plessis Marques, e qualquer coisa, tiver interesse de falar comigo, você pode falar pelo direct, ok?